A última reunião nós terminamos a quinta dispensação, que foi a dispensação da lei. Nós vimos que o povo de Israel fracassou também em representar a Deus, né? Em obedecer o Senhor. Eles quebraram a aliança que tinham com o Senhor. Então, o Senhor vai vir com uma nova aliança, uma nova dispensação. Aí eu faço a mesma pergunta que o irmão Roberto fez, né? Os irmãos estão compreendendo a maneira do Senhor trabalhar de acordo com cada época com o ser humano? E esse trabalhar do Senhor também, ele se revela, né? Em cada momento da história. Ele sempre se revela um pouco mais. E chegamos na nossa era, chegamos na nossa dispensação, a dispensação da graça. Que ela começa aqui com a cruz de Cristo e vai até o julgamento das nações. Chegamos na nossa época, né? Então o personagem principal é Jesus Cristo como servo sofredor. O período é a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Ou seja, já tem um tempo determinado quando essa dispensação da graça vai terminar. É na segunda vinda de Cristo. Capítulos 1 de Mateus até o capítulo 19 de Apocalipse, né? Englobam essa dispensação. Com o início do ministério de João Batista, o Senhor, e segue toda a história até Apocalipse, né? Então a quinta dispensação ela termina em fracasso, pois o povo escolhido, Israel, falhou em representar Deus na face da terra e crucificou o Filho de Deus, o Messias. Nessa nova dispensação, os israelitas são deixados de lado por um tempo. Os israelitas como nação, tá, irmão? Não como indivíduos, porque como indivíduos eles podem crer no Senhor. Mas como nação, eles foram colocados de lado por um tempo, mas não esquecidos e nem removidos dos planos de Deus. O Senhor vai voltar a tratar com o povo judeu ainda, né? E isso vai ser na tribulação. O Altíssimo, então, na plenitude dos tempos, envia seu Filho amado para nascer na raça humana e se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo um sacrifício eterno e perfeito para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, agora tudo culmina para essa era, tudo culmina para essa dispensação, onde Deus vai se fazer homem. E esse, irmãos, é o maior evento de todas as épocas, o maior evento da história. Quando Deus se faz homem. Uma vez perguntaram para o irmão Watmani qual o versículo que ele achava na Bíblia mais importante, que mais tocava a ele. Então a gente poderia fazer essa pergunta para cada um dos irmãos, né? Qual o versículo na Bíblia que toca o irmão? Se alguém quiser responder aí, fica à vontade. João 3,16 foi o que eu me converti com 7 anos. João 3,16, o texto áureo? O Senhor, e o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Pô, esse versículo é tremendo demais, né? É sublime. Mas o irmão Roberto aqui já deu uma dica, né? Da resposta que o irmão Watmani deu. O versículo mais importante é também de João, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? Então, o Verbo divino se fazer carne, irmãos. Creio que o irmão escolheu bem o versículo, né? O versículo mais importante. E isso se dá quando? Justamente nessa era da graça. Na era em que nós nascemos, irmãos. Na era da graça. Então, irmãos, avançando aqui um pouco mais, a expressão Novo Testamento significa nova aliança, né? Novo acordo, novo contrato. Porque Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel no Monte Sinai. Porém, como Israel falhou muitas vezes em cumprir a sua parte, Deus prometeu por intermédio do profeta Jeremias futuramente estabelecer uma nova aliança. Está lá em Jeremias, capítulo 31, né? Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa nova aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que
Os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Então não foi Deus que quebrou a aliança com Israel, mas Israel a todo momento quebrava a aliança que eles tinham com Deus. A todo momento adoravam outros ídolos, seguiam os deuses das nações pagãs, né? Chegavam a ponto até de sacrificar os próprios filhos a deuses pagãos. Então, como eles quebraram a aliança, o Senhor falou, eu vou ter que fazer uma nova aliança. Porque essa aliança vocês não conseguem cumprir. Essa promessa de uma nova aliança foi realizada por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Lucas, capítulo 22, fala, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas, capítulo 22, de 19 a 20. Então, essa nova aliança, irmãos, agora, ela alcança não só o povo judeu. Porque, primeiramente, essa aliança que foi feita, essa nova aliança, ela foi feita com quem? Ela foi proposta para o povo judeu. Porque eles tinham quebrado a aliança anterior. Então, o Senhor veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Quando os discípulos saíram para pregar, o que o Senhor falou para eles? Não vão para os gentios. Vão primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o Senhor queria fazer uma nova aliança com eles. Mas como eles crucificaram o Messias prometido, então essa aliança foi aberta para todos os homens. Então, no Antigo Testamento, Deus fez um contrato, fez uma aliança com o povo judeu, com apenas um povo na face da terra. Mas agora, no Novo Testamento, Deus faz uma nova aliança com a igreja. E todas as pessoas, judeus e gentios, que aceitam a Jesus Cristo como Messias, fazem parte dessa nova aliança, desse novo contrato. Então imagina, quem trabalha muito com contrato aqui é quem? Násio, certo? Sim. Marcele também, né? Direito civil, tem muito contrato, né? Imagine que o Násio celebra um contrato com alguém, né? Com uma pessoa. E a pessoa vai e quebra o contrato reiteradamente. Ela não cumpre aquele contrato, né? Então o que o Násio faz? Você não está cumprindo o contrato. Vamos fazer um novo contrato aqui com novas cláusulas para ver se a gente consegue caminhar junto? O que aquela pessoa vai fazer com um contrato antigo? O que Násio vai fazer com o contrato antigo, Násio? Você vai rasgar o contrato. Aquela pessoa não vai ficar submetida a 2 contratos ao mesmo tempo. É um contrato ou é outro? Se for estabelecido um novo contrato, uma nova aliança, o velho não serve mais, né? Então, o Antigo Testamento, que foi o contrato que o Senhor fez com o povo de Israel, ele foi cancelado, irmãos. É uma nova aliança agora que nós temos que seguir. O contrato antigo, a antiga aliança, já não vale mais. Então nós não precisamos guardar, irmãos, as 2 alianças. Mas o que nós vemos hoje em dia? Muitos que falam povo que se chama de povo de Deus fazer. Eles querem guardar a antiga aliança. Eles querem guardar dias, querem guardar meses, né? Querem guardar festas, querem guardar os rituais do Antigo Testamento, né? Isso acontece muito, irmãos. Mas a antiga aliança ela foi totalmente anulada, porque uma nova aliança foi estabelecida. Então, como eu falei para os irmãos semana passada, nós não temos nem que cumprir, irmãos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também foram cancelados, né? Não serve mais para nós. Em Lucas 16 é bem claro isso, né? A lei e os profetas duraram até Duraram até? João. Lucas 16. Acabou, né? Mas muita gente confunde e quer trazer muita coisa da antiga aliança, do antigo contrato, e viver isso hoje em dia. Isso não vale mais, irmãos. Esqueçam os 10 mandamentos. Esqueçam a antiga aliança. Não vale mais. Mas calma aí que tem uma explicação melhor com relação a isso, né? Não vale, mas vale. Alguma coisa dele, né? Não vale, mas vale. Mais ou menos por aí. Né? Vale. Se o contrato antigo foi quebrado e um novo contrato foi estabelecido, né, Marcele?
Aí vai ter... Então o antigo contrato não está mais em vigor. E somente o novo contrato, a nova aliança, tem valor. Tudo que estava no antigo contrato não vale mais, pois agora o novo contrato foi estabelecido. Aí surge uma pergunta que o irmão pastor André Coelho trouxe aqui, né? Por que hoje não precisamos mais guardar o sábado, que é o quarto mandamento? Muita gente se confunde aí, né? A gente ensina os 10 mandamentos e lá está dizendo, guarde o sábado, né? E por que nós não guardamos o sábado, irmãos? Se está lá nos 10 mandamentos, se está na antiga aliança. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mas por que nós não guardamos o sábado, irmãos? Então vem algumas respostas aqui, né? Primeiro, porque o antigo contrato não vale mais. Começa por aí, como nós falamos, né? O antigo contrato ele foi anulado porque foi estabelecido um novo contrato. Segundo, esse mandamento não se encontra no novo contrato. Ele não foi trazido para a nova aliança. Essa cláusula, esse artigo, esse mandamento, o Senhor não trouxe ele para a nova aliança. Porque acontece muitas vezes isso. Isso está muito em direito constitucional. Graças a Deus que tem a Marcela aqui para nos ajudar, né? O que o direito constitucional nos ensina? Por exemplo, o país promulga uma nova Constituição. Certo? Uma nova lei maior para o país todo. Mas existem leis que são leis inferiores. Uma lei complementar, uma lei ordinária. São leis inferiores. Então vai ter que haver um julgamento aí, pelo Supremo Tribunal Federal, para ver se aquelas leis foram enquadradas na nova Constituição, para saber se estão valendo. Se a nova Constituição engloba o que aquela lei está dizendo, aí essa lei entra em vigor. Agora, se a Constituição não englobou o que aquela lei está dizendo, aquela lei caduca, não vale mais. Porque ela se torna inconstitucional. Né? Então, a mesma coisa aqui acontece, irmãos. Se o mandamento do antigo contrato, da antiga lei, não foi contemplado na nova aliança, ele não vale mais. Mas tem muita coisa da antiga aliança que foi abarcada pela nova aliança. Um exemplo aqui, ó. Não dízimo entra nesse... Aí nessa... Eita, olha a pergunta que ela faz. Olha a pergunta que ela faz. Aí você me complica, né, velho? Mas não é não, mas é uma pergunta excelente. É uma excelente pergunta. Mas que vai demandar aqui uma reunião para responder, né? Mas vai ficar sem dormir. Não, eu não tenho dificuldade, não. Mas eu só queria saber se está assim, nesse contexto que você fala, de ter sido embarcado na nova... Com certeza. aliança. Então tá bom. Está nesse contexto. Né? Já descontinuou a questão, né? Como que está dizendo lá em Êxodo, capítulo 20? O que fala lá em Êxodo? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Isso está na antiga aliança. Primeiro mandamento com promessa. Isso foi trazido para a nova aliança? Foi, porque está lá em Efésios, capítulo 6. O que Paulo fala lá? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, essa cláusula, esse artigo, foi trazido para a nova aliança. Então, apesar de estar na antiga aliança, no antigo contrato, também está na nova. Então, vale. Né? Então, não é que tem que cancelar todo o Antigo Testamento. Mas aquilo que foi trazido continua valendo. Então, a gente vai ter que ver se no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi abarcado essa questão. Entendeu? Voltando aqui atrás um pouquinho, né? Terceira resposta. Por que a gente não precisa guardar o sábado? Porque nós não precisamos guardar 2 contratos. É um contrato só. Somente a Nova Aliança. E não sei se na semana passada eu deixei um versículo para os irmãos lerem. Acho que a Araci anotou, né? A Araci anota tudo, né? Eu deixei uma passagem
no final da reunião da semana passada para os irmãos lerem, que está lá em Hebreus. Não deu tempo de ler por causa do tempo, mas a gente pode ler hoje. Está lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 8, perdão. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Fala assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a nova aliança é superior à antiga, porque foi Cristo que estabeleceu, e a antiga aliança foi Moisés, né? E o versículo 9, do mesmo capítulo 8 de Hebreus: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, ou seja, eles quebraram a aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, os irmãos falaram muito de mente hoje, né? Na sua mente imprimirei as minhas leis, as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, preste está a desaparecer. Então, isso falando da antiga aliança. E no capítulo 10, versículo 9 de Hebreus também, fala o seguinte: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E isso ele falando das duas alianças. Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda. Né? Fala aí. A honra da segunda casa é melhor do que a primeira. Me veio agora esse versículo. É isso também? A honra da última casa, né? A glória da última casa será maior do que a da primeira, né? Isso também fala da aliança também. Fala nesse contexto da aliança. Aí, Roberto. Tá tudo anotado. Escriba versátil. Essa casa somos nós, né? Sim, está falando do povo, né? Essa casa, claro, foi lá em Sorocaba? Não, foi lá em Penápolis, né? Os irmãos falaram muito de casa, o irmão Romeu Bornelli. Roger também, né? Que casa me edificareis, né? Então, casa fala de povo, fala de pessoas, fala de nação. Claro, que porque fala de pessoas, uma aliança foi estabelecida com essas pessoas. E também fala de aliança, né? Fala de nação e fala de aliança. Remove a primeira para estabelecer a segunda, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Porque na primeira eles não guardaram essa aliança. E na segunda, a igreja, nós temos procurado guardar. Mas vamos ver que também que não vai ser tão assim, né? E por que nós não temos que guardar o sábado, irmãos? Por que nós não guardamos o sábado? Na verdade, irmãos, nós guardamos o sábado sim. Quem falou que nós não guardamos o sábado? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos em eterno descanso, porque Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso repouso. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos guardando o sábado, muito mais do que na antiga aliança, muito mais do que o povo de Israel, porque Cristo é o nosso descanso. Lá era algo externo, né? E o nosso guardar o sábado é algo espiritual. É algo interno. Então é algo que tem mais realidade. É algo mais verdadeiro. É isso que eu ia falar agora. Não é literalmente dia de sábado. É o dia. Que nem os adventistas guardam. Eu até quero dizer porque no sábado, só pra gente não trabalhar, descansar, realmente. Não, eu sei, mas os adventistas quando guardam sábado, literalmente é um dia de sábado. Não é um sábado, não é no sentido do descanso, mas o dia mesmo. Naquele dia, na sexta-feira, já acho que 18 horas, param tudo
que descansam o sábado inteiro, ninguém trabalha, né, ninguém pode fazer nada, não arruma casa, nada. Então é o sábado mesmo, o sábado Sim. que antecede o domingo, é esse dia que eles guardam. De O que você está falando aí? É de sexta-feira, 18 horas. Isso. Sábado, Mas 18 Jesus horas. não é esse hipócrita. Mas, Se teu gato cair no buraco, você vai deixar ele lá, vai tirar. sim, mas o que o Marco está se referindo é o descanso do Senhor, que está ligado ao sábado também. Foi o sábado que ele descansou. Né? E a gente descansa nele todos os dias. Sim. Não é isso? Sim. Isso que a irmã colocou é para compreensão, né? É muito bom as perguntas, porque nos instiga a responder, né? Tem que responder, então esclarece mais. E essa questão do sábado, né, na época do Império Romano, eles tiraram o sábado na passagem de domingo, né? Porque o crente, na verdade, ele trabalha sábado, ele trabalha domingo. Porque o guardar realmente é o descanso em Deus. Sim. Não significa que você é proibido de trabalhar no domingo. Né? Quem é que fez essa troca do sábado Foi para Constantino. gente? Foi Constantino? Pro domingo? É aquele do Império Romano, né? Como algo institucionalizado, foi nessa época de Constantino. Mas Paulo também cita o primeiro dia da semana. Né? Paulo cita o primeiro dia da semana, que nós temos que trazer a nossa oferta, né? Então, ele cita que o povo de Deus se reunia também no primeiro dia da semana, que é o domingo. Isso também é falado por Paulo, né? Claro que isso se tornou algo institucionalizado. Né? E, assim, eu não vejo nada de errado. Mas nós não tratamos domingo como um dia de descanso. Sim. Não é um dia de descanso. É um dia que é para o Senhor, para nós estarmos juntos. Assim como qualquer outro dia, que é o dia para o Senhor, né? Mas essa pergunta que a irmã fez é importante por quê? Porque tudo no Antigo Testamento, irmã Kátia, tudo aponta para o Senhor. Foi algo literal que foi falado lá para os judeus? Guarda o sábado? Sim, eles entendiam isso. Mas eles tinham que enxergar nesse guardar o sábado o descanso que eles teriam em Deus, no Senhor. É um tipo que aponta para Cristo. Né? Assim como o Senhor vai falar, tendes ouvido o que foi falado para os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão será réu de juízo. Então, aquele mandamento de não matar, o que eles tinham que entender ali? Não era só um não matar externo, mas o ódio do coração também estava contemplado naquele mandamento. Então, guardar o sábado não tem que ser só algo externo, fora. De 6 horas da tarde, de sábado, de sexta-feira, até 6 de sábado, eu guardo ali e não entendo por quê, só porque mandou, né? Eu não tento buscar o entendimento espiritual daquilo. Sim. Isso não vale nada, né? Da circuncisão. É uma circuncisão externa, né? Coisa externa, né? O que o César também falou, né? Não é só a palavra que eu falei. É a mente que o Senhor quer ganhar, não é só a conduta. Não adianta só a conduta, né? É a mente. Por isso que a circuncisão tem que ser do coração. Sim, tem que ser do coração. Então, agora, como o irmão Malvino falou, né? Quer dizer que o Antigo Testamento não serve para nada? Não serve. Para quê? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não só na Antiga Aliança, né? Mas desde Gênesis, o que o Senhor tem feito em todas as dispensações? É revelar o seu caráter. Então, o caráter do Senhor também está revelado na lei do Antigo Testamento. A lei que foi dada a Moisés. Então, não é que não serve para nada. Não serve para nós guardarmos como salvação. Não serve, irmãos. Eu falei, potencializou. Jesus potencializou. Isso. Então, não é mais o que está lá. Não é para guardar, mas é para nós conhecermos o nosso Deus. Então, nós conhecemos o caráter do nosso Deus também na lei dada a Moisés no Antigo Testamento, irmãos. Então, é importantíssimo. Agora, para guardar, aí já caducou. Como nós lemos em Hebreus lá, né? Uma nova aliança foi colocada. Uma aliança feita em Cristo. Então não é que nós devemos jogar fora, como não serve para nada, então vamos ficar só com o Novo Testamento. Não, é muito importante nós conhecermos o nosso Deus. Desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor se revela em toda a palavra. Inclusive, numa das pregações que você coloca lá, do irmão César, né? Ele fala que qualquer problema que nós tenhamos, ele consegue solução em Gênesis 1, 2 e 3. Sim. Qualquer problema.
Ele disse, você pode me trazer o pior problema. Eu vou conseguir ajudar, né? Irmão, lendo com o irmão Gênesis 1, 2, 3. Isso tudo está onde? Está no Antigo. A gente não pode desprezar nada, né, do que tenha lá. O que não pode é viver nele. Só fazer uma pequena diferença, só para a gente entender bem. Gênesis não é Antigo Testamento. Não, Estritamente falando, né? Sim. Lato sensu, tudo bem, é Antigo Testamento, porque faz parte na divisão da Bíblia de Antigo Testamento. Mas quando a gente fala Antiga Aliança, Antigo Testamento, a gente está falando da lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai. Né? Mas quando se você falar para qualquer pessoa sobre Gênesis, eles não vão fazer essa divisão. Só para a gente, como a gente está aqui estudando, né? Mas quando se fala de Antigo Testamento, o povo vai ler de Gênesis a Malaquias, não tem sombra de dúvida nisso. Aí a gente hoje entende que na questão da Antiga Aliança é a partir das leis de Moisés. Sim, sim. Porque foram várias alianças que tinha no Antigo Testamento, né? Lato sensu falando. Agora, estrito sensu, tem a aliança feita com Moisés, a aliança feita com Abraão, também é outra aliança. Também a aliança feita com Adão, no Éden, né? São várias alianças, né? Mas o motivo por que nós não devemos guardar o sábado, está aqui, ó, a resposta 4. A aliança do Antigo Testamento foi estabelecida somente com o povo judeu. Você é judeu, por acaso? Alguém aqui é judeu? Então a aliança não é conosco, irmãos. A aliança foi feita com o povo judeu. Então, se nós não somos judeus, o que nós temos a ver com a antiga aliança? Nada, né, irmãos? Nós somos o povo da nova aliança. E Paulo exorta os Gálatas com relação a isso. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4, o que Paulo fala? Para os Gálatas que estavam querendo guardar a lei, estavam querendo guardar a antiga aliança. Ele fala o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E no capítulo 4, versículo 10 de Gálatas: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo estava falando, será que eu trabalhei em vão? Será que o trabalho que eu trouxe para vocês, que eu fiz com vocês, não serviu de nada? Vocês estão querendo voltar para a antiga aliança, guardando dias, guardando sábado, guardando festa, se circuncidando. Vocês decaíram da graça. Ele prossegue no capítulo 3, né? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Né? Então, muita gente também, lá no começo da igreja, os Gálatas especificamente, estavam querendo guardar a antiga aliança. E Paulo fala, nada disso. Vocês estão agora na graça, dispensação da graça. Uma nova aliança foi feita, né? Então, como eu falei, a antiga aliança ela foi dada para os judeus. E Paulo era judeu. Paulo não era judeu? Então, por isso que aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala que ele se fez de judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, como? Não é que ele vivia. Mas por que ele se fez judeu? Guardando algumas coisas ali da lei. Para ganhar os judeus. Porque ele era judeu. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança também foi dada para ele. Né? Ele era fariseu, ele foi ali ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele podia guardar o Antigo Testamento, mas com que propósito? Somente para ganhar os judeus. Para não escandalizar os judeus que viviam debaixo da lei, né? Embora não esteja eu debaixo da lei. Ele sabia plenamente disso. Então ele usa de uma estratégia, porque ele podia, porque ele era judeu. Né? A lei foi dada para ele, mas o objetivo era ganhar os judeus para o Senhor. Né? Então ele fala assim, fiz de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos ganhar alguns. Então olha só o que Paulo fazia. Né? Até se fazia de judeu para ganhar os judeus. Né? Então o povo judeu, o povo da antiga aliança, rejeitou a salvação de Deus. Mas agora Deus escolhe cumprir os seus planos eternos através de um outro grupo de pessoas. Lá em João capítulo 1 fala, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
Aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nessa nova dispensação, Deus separa um povo para si mesmo. Todos quantos o receberam, os que creram no seu nome, ou seja, a igreja, né? E estes que creram no nome do Filho de Deus, não importa de que nacionalidade sejam, se tornam agora o novo povo de Deus. Então a glória da última casa será maior do que a da primeira, né? Aquele versículo que os irmãos já decoraram, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, como é que fala? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, por que o Senhor se revela em todas essas dispensações, irmãos? O propósito do Senhor é formar uma noiva para o seu filho. E os irmãos estão falando muito dessa questão de casamento, porque o propósito do Senhor é esse: encontrar ou formar uma noiva para o seu filho. Então, ao longo de todas as dispensações, o Senhor está tirando vencedores, irmãos. Não é só da igreja, mas desde Gênesis, o Senhor está separando um povo fiel a Ele, para que Ele forme a noiva para o seu filho. Então, essa dispensação é chamada dispensação da graça, pois nós não precisamos fazer nenhuma obra para alcançar a salvação, mas apenas crer no Salvador. João capítulo 6. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então não existe nenhuma obra, nenhuma lei que precisamos guardar, porque nós somos salvos pela graça através da fé. Está lá em Efésios capítulo 2, né? Então não vem de nós, não vem de obras praticadas por nós, né? Então, quando nós conversávamos aqui, com quem que eu conversava? Com a Araci. Como que a gente conversava aqui no comecinho? A vida é um teste. Irmãos, a vida é um teste, irmãos. Tenham isso em mente. A vida é simplesmente um teste. Desde Gênesis, o Senhor está testando o homem para ver se o homem se qualifica para fazer parte da noiva de Cristo. Desde o momento que acordamos de manhã, irmãos, até o momento que dormimos, nós estamos sendo testados, irmãos. Em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que decidimos, em tudo aquilo que pensamos, irmãos. Não acho que as coisas acontecem na nossa vida de forma aleatória, que é um acidente. Irmãos, nós estamos sendo testados nos relacionamentos uns com os outros, nos relacionamentos com os irmãos, no nosso relacionamento com o mundo. E o irmão Romeu Bornelli, ele fala o seguinte: às vezes, quando o Senhor abre uma porta para nós, por alguma necessidade que nós temos, seja de emprego, seja de saúde, quando Ele abre uma porta, essa porta é simplesmente um teste, irmãos, para o Senhor saber se o nosso coração vai estar naquilo que o Senhor está nos dando, naquela bênção, ou se o nosso coração está nele mesmo. Então, muitas vezes, uma porta aberta não é uma bênção, irmãos. É simplesmente um teste. Nós estamos sendo constantemente testados pelo Senhor. No começo, foi uma simples árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um teste que o Senhor colocou lá. E ao longo de toda a história, o Senhor está sempre nos testando. Olha a vida de Jó. O Senhor queria aniquilar com Jó? Não. Mas Ele queria testar Jó. Para que Jó amadurecesse. Né? O Senhor não tenta ninguém. Né? Já nos fala Tiago. Mas o Senhor nos prova. Para saber onde está o nosso coração. E até o final, irmãos, o Senhor vai estar testando a humanidade. Porque acontece algo interessante. Nós vamos ver mais para frente. Mas eu vou antecipar aqui um pouquinho hoje, né? E eu vou parar por aqui e eu não vou terminar nem a dispensação da graça. Falou do teste, eu lembrei de José. Veio logo José na minha mente. Como foi testado
Vários personagens do Antigo Testamento. Rejeição dos irmãos, quando fala naquele buraco, né? Tantas coisas, dado como morto, muitas dificuldades. O Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas só para finalizar, irmãos, olha como que o Senhor testa a humanidade do começo até o fim, desde a primeira dispensação até a última TT. Por quê? O que vai acontecer no milênio, Nélio? Satanás vai ser preso. Ele vai ficar preso quanto tempo? 1000 anos. Agora perguntemos, irmãos. Pergunta aí, Marcelo. Satanás foi preso. Pronto, tá safo, tá tranquilo, tá preso. Vai ficar preso 1000 anos. Aparentemente está resolvido, né? Satanás está preso, irmãos. O que vai acontecer no final do milênio? Alguém sabe o que vai acontecer no final do milênio? Se voltar com o Senhor. Batalha da luz. Vamos voltar para o Senhor. Hã? Fala alto aí. Eles vão se revoltar com o Senhor. Marlene, falou alguma coisa, Marlene? Olha aí, Marlene. O Marlene hoje... Marlene, fala aí, Marlene, alto para os irmãos escutar. Satanás vai ser solto. Por que o Senhor prendeu Satanás e vai soltar no final, irmãos? Tem sentido isso? Se ele já está preso, por que ele vai soltar de novo Satanás? Para testar a humanidade de novo, irmãos. A humanidade está sempre sendo testada pelo Senhor. Nós estamos sempre sendo testados pelo Senhor. Então o Senhor vai chegar no final do milênio e vai fazer o quê? Vai soltar Satanás. O que vai acontecer, Roberto? A humanidade vai falhar de novo. Vão seguir Satanás e vão guerrear contra Jerusalém. Contra o acampamento dos santos. Então o Senhor vai soltar Satanás para testar a humanidade. E a humanidade vai cair novamente, irmãos. Em todas as dispensações, o homem sempre falhou. Desde a primeira até a última, né? Mas isso já é assunto para a próxima reunião. Amém, irmãos? Não finalizamos aqui a dispensação da graça. Vamos deixar para a próxima reunião. Amém? Louvado seja o Senhor.